eu sei que você está querendo que eu fale um pouquinho sobre um tema que é altamente polêmico. Dar ou não dar chupeta para os bebês. O que eu penso sobre isso? Olha, tem várias posições. Os pediatras, de uma maneira geral, acham que a chupeta pode atrapalhar o desenvolvimento infantil. Pode atrapalhar principalmente a amamentação adequada, porque a sucção no bico do seio é totalmente diferente da sucção num bico de borracha. E faz uma coisa acontecer que é o chamado erro de bico. Quando o bebê está acostumado a mamar e começa a usar chupeta porque chorou, porque a mãe está cansada, porque naquele momento a mãe não pode colocar ele no seio, ele começa a usar a chupeta e quando ele vai no peito, ele começa uma sucção parecida com a que ele faz na chupeta ou na mamadeira. E aí essa é uma forma de desmame. Agora, por que as pessoas usam chupeta? Por que as crianças adoram chupeta? Porque eles estão na fase oral. Porque cada vez que eles têm uma dificuldade, cada vez que eles sofrem, cada vez que eles choram, cada vez que eles se sentem precisando de atenção e de carinho, eles usam a boca, a sua fase oral, para se satisfazer. E às vezes ele chupa a chupeta, às vezes ele chupa o dedo, às vezes ele chupa o peito da mãe. Por isso que muitas vezes algumas mães, no começo da amamentação, usam a orientação do pediatra de fazer autodemanda, ou seja, o bebê não tem horário para mamar, chorou, você põe no peito, e é importante para ajudar a produzir os hormônios, a prolactina e a ocitocina. Mas, à medida que o bebê vai crescendo, essas coisas começam a deixar a mãe muito cansada, porque aí ele começa a comprar qualquer choro, ela põe ele no peito, e ele realmente mama um pouquinho e fica quietinho. E isso tem um tempo para começar a ser modificado. Eu sugiro que depois dos 6 meses, 7, 8 meses, a gente precisa começar a fazer um acerto de horário, diminuir a autodemanda, começar a botar horário, porque coincide exatamente no início da alimentação, quando você introduz alimentos, e aí você tem que pôr horário. Você não vai querer que ele mame 8, 10 vezes por dia, 5, 10 minutos, ele não vai comer bem. E se ele comer muito, ele não vai querer mamar. Então você precisa começar a ter horário. E essa hora é a hora que a chupeta também começa a ser usada, porque a mãe está cansada, ele chora toda hora, mas o doutor falou que eu tenho que começar a acertar, ele enfia a chupeta. A criança fica quietinha um pouquinho, aí ela começa a se habituar à chupeta. E aí começa aqueles bebês que vão com a chupeta, e o pior de tudo é que essa chupeta começa a perdurar muito tempo. Tanto a amamentação, como a chupeta, como eventualmente, quando a mãe não conseguiu aumentar o uso da mamadeira, tem um tempo para diminuir, para sair. A gente evita ao máximo que crianças de mais de 2 anos continuem na chupeta, continuem na mamadeira. E mesmo continue amamentando, porque a hora que essa criança já está comendo de tudo, já começa a se alimentar bem, já começa a ter horário, e aí não precisa mais de sucção oral, ela está até mudando de fase, ela está entrando já numa fase já posterior aos primeiros 1000 dias, em que ela começa a andar, a falar, a conversar, a se interessar, a apontar, e é nessa hora que ele vai sentar à mesa, vai começar a ajuda para comer, mas ele também come sozinho um pouquinho, e é a hora de você ir tirando as coisas todas. De uma maneira geral, se a mãe amamenta bem, o ideal é não colocar chupeta. Se a mãe fica muito tensa, muito ansiosa, e mesmo o pessoal psicologicamente fica preocupado com a ansiedade do bebê se não tem um conforto, a chupeta é usada, mas não use a chupeta sem que você perceba que ele precisa. Tem mãe que fica viciada em chupeta. Tirou do peito e já põe a chupeta na boca. O nenê está andando, ela vai lá e fala, está sem chupeta, põe a chupeta, como se fosse uma coisa automática necessária. E nós somos os raríssimos mamíferos que usamos chupeta de rotina para o bebê. Nenhum outro animal que dá de mamar fica dando chupeta, a não ser o cãozinho da de casa, o gatinho, que às vezes as pessoas brincando põem chupeta, e aí ele fica dependente, aí fica chupando chupeta, chupeta, chupeta. Porque é a fase oral, quando as pessoas... O que é a fase oral? É uma fase de subsistência dos mamíferos, quando eles têm que ter importância muito grande para a oralidade, o uso da boca, para poder sobreviver, para se alimentar. E a chupeta entra exatamente nesse momento. Eu não sou aquele médico pediatra que estimula ou que combate. Eu digo para a mãe o seguinte, se você puder evitar a chupeta, melhor. Agora, se o bebê fica muito ansioso, há bebês que são muito exigentes, e você acha que a chupeta ele se acostuma um pouquinho, psicologicamente tem um efeito agradável, ajuda a criança a relaxar um pouquinho, não cansa tanto a mãe. Mas evite usar a chupeta como tranquilizador frequente, nem deixe ele dormir com a chupeta, o que dificulta a respiração, e pior, começa a dar todas as alterações de arcadas dentárias e com problemas futuros depois até de deglutição e até de mordida. Eu tenho um trabalho feito por um aluno meu de doutorado, dentista, mas que fez um trabalho de ortodontia, o Dr. Denis, que é um dentista que fez doutorado, mestrado e doutorado comigo, e que nós trabalhamos com a evolução orofacial de crianças no peito e nas mamadeiras, mostrando que crianças que mamam no peito, pela maneira como eles usam a mandíbula, eles pegam no peito da mãe,
e sem chupeta e sem mamadeira, eles têm muito menos probabilidade de precisar depois de fazer exercício, colocar aparelhos, colocar placas, ter uso ortodôntico de conhecimentos. Então a minha posição é essa: amamentar até 6 meses exclusivamente ao peito, depois dos 6, 7 meses começar a passar para um horário melhor, acertar o número de mamadas, evitar dar chupeta, evitar usar mamadeira. Se usar, não exagere, não deixe o dia inteiro, dê só em caso de necessidade. E não há nada mais desagradável do que ver uma criança de 3, 4, 5 anos com uma chupeta na boca, aumentando a contaminação, dando alteração na arcada dentária, atrapalhando inclusive a linguagem e a fala, porque fica o tempo todo com uma coisa chupando e alterando a arcada dentária, tá bom? Mande questões para mim, eu sou o Zé Martins Filho, médico pediatra, estou sempre aqui nesse canal respondendo as perguntas. Se inscreva, toque no sininho que você vai receber mais vídeos como esse a cada semana, em média 2 vídeos por semana. Um abraço.